Como posso encorajar o meu marido quando ele deixar a desejar? Puxe a fila. Não. A menos que você seja o próximo na fila. A pergunta. Não, eu só estou indo na ordem de quem fez as perguntas. Eu fui providencial. Eu deveria ser um verdadeiro profissional nisso. Repita a pergunta. Como posso encorajar o meu marido quando ele deixar a desejar? Sim, o Michael me conhece bem, ele disse que eu estava ganhando tempo. Bem, essa é uma boa pergunta. Eu espero que o coração da esposa esteja reto diante do Senhor e que haja realmente uma motivação pura para encorajar o marido. Não é como cortar bolos. 3 passos e ela o encorajou. Eu acho que realmente começa com um amor verdadeiro pelo seu marido. E em um casamento amoroso, há coisas sendo cultivadas todos os dias. Boas coisas e más coisas. E bons momentos e más momentos, que vão contribuir para este exato momento na questão do que... O que eu digo ao meu marido? Como eu posso encorajá-lo? Bem, se você já esteve casado por 13 meses, 13 anos, 53 anos, você tem toda essa história que vem construindo e te dando crédito, com o qual você pode abordar o seu marido com humildade e realmente ser uma ajuda para ele, em um momento que ele deixou a desejar. Então, de certa maneira, é um processo que você conquistou por amá-lo durante anos e anos. Mas no momento, no meu caso, a minha esposa me ajudou mais vezes do que eu posso contar. A ternura e a humildade dela percorrem 1.685 milhas comigo. A minha guarda está baixa. Eu estou reconhecendo que a minha esposa, neste momento, está falando comigo como uma irmã no Senhor. E eu preciso ter ouvidos para ouvir. Portanto, ternura e humildade também seriam a ênfase. É o amor relacional que se desenvolve ano após ano. Acho que provavelmente poderíamos conversar sobre isso por 1 hora. Posso dizer, honestamente, que espero não conhecer ninguém. Eu realmente não gosto desse tipo de pergunta, nesse tipo de formato. Não sabemos em que circunstâncias está surgindo a motivação para essa pergunta. Nós temos que presumir muito, muito mesmo. Sabe, como disse o irmão Lee, eu acho que tem que haver humildade, tem que haver mansidão, tem que haver confiança. Seu marido tem que ter confiança. Eu posso receber correção da minha esposa, porque eu sei que ela não tem planos ocultos. Ela não é egoísta, ela provou isso para mim, que ela tem as melhores intenções no coração. Mas o que um homem faz quando ele tem uma esposa que tem segundas intenções? Você diz, nós estamos tentando lidar com algo que é realmente pegajoso e eu acho que nós precisamos ser muito, muito cuidadosos. Eu também diria que muitas mulheres vieram até mim com maridos não salvos quando eu estava pastoreando ao longo dos anos, tentando receber conselho. Como faço para lidar com meu marido, que é um vagabundo, sabe? Ele não presta, ele é... E eu iria... ele não estava na minha frente, mas ela estava. E eu sempre lidava com o coração dela. Eu diria a ela o que a Bíblia diz sobre a sua atitude para com o marido. Ela era aquela que estava na minha frente, então eu apliquei a palavra a ela. E uma das coisas que eu diria às esposas cristãs: vocês confiam em Deus o suficiente para tratar com o marido de vocês? Vocês têm alguém a quem ir?
E vocês podem ir até Ele em oração. E se vocês podem confiar em Deus em relação ao marido de vocês, Deus pode lidar com ele muito bem. E quando você coloca a sua mão nele, você pode ir a si mesmo, porque, como o irmão diz, você fez por merecer esse respeito do seu marido, sabe? Efusões de fogo deixa bem claro. Ele termina aquele capítulo: os maridos amam suas esposas, e o que ele diz para as esposas? Diz para honrar e para respeitar os seus maridos. E é assim que o seu marido sabe que você o ama, que você o honra e o respeita. Isso precisa ser estimar e blindar. Sim, eu gostaria de acrescentar que isso vai ser chocante para a maioria de vocês, mas homens e mulheres são muito diferentes. Agora, Michael, eu sei, eu mesmo, o que eu quero dizer, antes de mais nada, priorize tudo. Estamos falando sobre um casamento normal, onde não há abusos. Estamos falando apenas sobre os problemas normais em um casamento cristão normal, ok? Então, quando dizemos que a esposa deve respeitar o marido e procurar honrá-lo, não estamos... Que tal uma mulher que está em um relacionamento abusivo e coisas assim? Haveria um tipo diferente de aconselhamento acontecendo, mas em problemas normais que todos nós temos, aqui está o que você precisa entender. Ambos. A Bíblia diz... Ame a sua esposa, ame a sua esposa. Não diz a esposa ame o seu marido. Não da mesma maneira. E aqui está o problema. A minha esposa, o que ela diz? Um dos problemas que os homens têm é, eles pensam que as esposas deles precisam do que eles precisam, ok? Ou ao contrário, a esposa acha que o marido precisa do que ela precisa, e não é assim. Você vai realmente bagunçar fazendo assim. Eu não preciso que a minha esposa me ligue 2 vezes por dia e diga, eu te amo. Eu não preciso que a minha esposa me envie flores. Eu não preciso que a minha esposa me escreva poesia ou me envie pequenos coraçõezinhos. Ok? Eu não preciso disso. E eu posso dizer isso a vocês. Se todo mundo estiver vindo contra mim, me caluniando, me despedaçando, seja como for, se eu sei que a minha esposa me respeita, eu posso resistir a qualquer coisa. Mas se eu tiver uma dica que a minha esposa não me respeita mais, eu desmorono. Eu preciso do respeito dela. A minha esposa vem até mim muitas vezes e ela está com aquele olhar em sua face. Eu sei que ela recebeu um e-mail que outra senhora enviou para ela. Como faço para fazer com que o meu marido me lidere? Quero dizer, ela se transforma. A minha esposa, ela é latina, então ela simplesmente explode e diz, você não vai acreditar o que essa mulher acabou de escrever. Você odiaria ser casado com ela? Sim, eu odiaria ser casado com ela. Eu odiaria ser qualquer coisa que você me dissesse para ser. Olha o que ela está dizendo. Ela vai liderar o marido para ele liderar. Ela vai intimidar o marido ao ponto em que ele será respeitável? Não vai funcionar. Seu marido precisa do seu respeito. Ele precisa saber que você o respeita. A sua esposa precisa saber que você a ama incondicionalmente. E, senhoras, eu vou falar sobre isso na parte da família, se vocês quiserem, mas eu prego um sermão sobre como viver para as mulheres. Sobre como viver de tal maneira que Deus mate o marido delas. E isso vai despertar o interesse nelas, então elas vão vir para a próxima lição. Mas basicamente, você pode lidar com seu marido, ou você pode ficar do lado e deixar Deus lidar com ele. Mas se... há muito a dizer sobre isso. Sua senhora piedosa. Eu poderia dizer isso para o homem, mas estamos falando sobre a sua piedade, a sua resposta cristã. Quando o seu marido não merece essa resposta cristã, é o que fará com que ele pare de discutir com você. Que ele vá para a garagem, pegue um pé de cabra e se agrida várias vezes na cabeça pensando, como eu pude fazer isso? E quando ele chega e está impaciente, e você voa de volta para ele, ou ele sente que você acha que ele falhou e você voa de volta para ele, adivinha, ele está justificado agora em sua ira, a decepção dele com você e tudo mais. Mas se você mostrar a ele Cristo, em vez do que ele está esperando, isso vai envergonhar ele e o tornará um homem melhor. Mas você nunca irá intimidá-lo, conduzi-lo ou moldá-lo à imagem do que um homem deveria ser.